Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, deem o like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e que rezem por mim. Que ajudem-nos, seja pelo Pix, seja pelo Apoia, ou seja pelo Valeu, certo? E que por apenas R$ 2,99 ao mês sejam membros do nosso canal no primeiro nível e façam todos os nossos cursos, certo? Na nossa membresia. E por apenas mais R$ 2,00, R$ 4,99, vocês podem entrar no nosso grupo no Telegram e, além disso, ser nossos grupo do Telegram e indicar os vídeos para o nosso canal, né? Bem, no Brasil, você tem uma mídia muito decadente, principalmente em termos... É uma mídia que não sabe nada do próprio Brasil e sabe menos ainda a respeito do cenário global, internacional, né? Porque ela é composta por pessoas extremamente de nível intelectual baixíssimo. Você tem que ver que, por exemplo, a jornalista mais renomada do Brasil hoje é a Mônica Bergamo. O que é o nível intelectual da Mônica Bergamo? O declínio é visível. A Mônica Bergamo não é nada perto do que o Paulo Francis era nos anos 90. Que o Paulo Francis, o que era o Paulo Francis, por sua vez, perto, digamos... Deixa-me pensar aqui em uma pessoa. Você tinha tantos nomes. O que era ele perto de um Álvaro Lins, por exemplo, nos anos 70. O declínio é visível demais. Mas é fato que o nível da mídia brasileira baixou e baixou muito. A um ponto de que eles não conseguem nem ao menos tratar de questões domésticas, quanto mais de questões internacionais. E o mundo se viu surpreso, né, com a queda dessa primeira-ministra inglesa, né, que eu já critiquei aqui, aquela Liz Truss, né? Liz Truss, né? Acho que é uma... O tempo foi tão rápido, né, que eu nem deu tempo de eu ver como é que se pronuncia o nome dela, né? Liz Truss, acho que é assim, né? Que ela acabou de cair, né, em 44 dias. Foi o mandato mais curto de um primeiro-ministro da história da Inglaterra, né? E ninguém aqui sabe, na mídia brasileira, sabe explicar muito bem o porquê. Por que ela caiu? Eu respondo, simples. Porque está havendo na Europa inteira uma grande crise financeira. Certo? A crise financeira ocorre por quê? Em primeiro lugar, por causa do excesso de dinheiro que foi impresso na pandemia do Covid-19, que gerou um cenário inflacionário. Certo? O que era algo absolutamente previsível em qualquer país do mundo. Eles sempre diziam, a economia nós vemos depois, né? Para manter esse modelo dos lockdown, que é um modelo muito problemático. É um modelo que provou ser falso. E o segundo detalhe é que, para mais complicar, os países da Europa resolveram investir pesado nesse conflito da Ucrânia, que é um conflito que se estendeu. Mas aí você tem um problema, que é o seguinte. A Europa, em grande parte, mas não exclusivamente por culpa do movimento ambientalista, adotou um sistema de aquecimento extremamente dependente de uma fonte única de energia, que é o gás natural. A única exceção é a França, exceção notável é a França, porque a França é a rainha da energia nuclear, não é? Mas vocês podem ficar tranquilos, porque a França também está passando por uma crise econômica que mesmo ela não é capaz de responder a esses preços altos. O resultado, protestos em toda a Europa pela alta do custo de vida, a energia drasticamente subindo, já começam a haver falências de empresas em massa. Certo?
Isso já começa a acontecer. E a Inglaterra... Mas por que é que não caiu o Macron? Por que é que não caiu o da Alemanha? Ótima pergunta, não é? Por que é que não caiu esse povo aí? Resposta. Muito simples. Porque a Inglaterra, por mais que seja um país aqui que não é da nossa direção, nós temos que admitir uma coisa. Que a Inglaterra é um país onde aquela distância entre o indivíduo e o poder, como era apontado pelo Juvenel, é uma distância muito menor do que o resto da Europa e do que eu ouso dizer o resto do mundo. Se algum governo lá for muito impopular, cai. Certo? Já há um bom tempo. A Inglaterra está no declínio moral em que está, e é um declínio muito avançado, mesmo para os padrões da Europa, porque o povo de lá partilha da mesma ideologia que os governantes. Mas não porque haja um domínio completo do povo pelo poder. O povo na Inglaterra, o problema de lá é que eles acreditam nas ideias porcas dos seus governantes. Por vários motivos. Por vários motivos. É um problema principalmente ideológico. Ao contrário, por exemplo, da França, que é um país onde o governo tem técnicas tão fortes de supressão da iniciativa popular que aquele Theodore Dalrymple, né? Ele comenta o seguinte: quando estavam havendo alguns protestos muito sangrentos na França, eu acho que era contra o Chirac, e ele estava lá acho que era Colmar, cidade, né, uma cidade turística, acho que Colmar, alguma cidade da Alsácia, e a 50 metros dos protestos estava todo mundo tomando café. Por quê? Porque a França é um país onde você tem uma gendarmerie que mata as pessoas. A polícia militar é um instrumento revolucionário de controle. Isso, a militarização da polícia, é algo que na Inglaterra nunca foi aceito. E no mundo anglo-saxônico jamais será aceito. Né? Com razão. Com muita razão. Certo? Então, o descontentamento foi tão grande que você teve isso aí. E é algo que ninguém na mídia brasileira pode te explicar. Na mídia brasileira, ninguém. Não existe nenhum jornalista que consiga te explicar o que aconteceu. Por quê? Porque a mídia brasileira foi tomada por idiotas. Certo? É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.